Reis é um dos mais citados, conceituados e internacionalmente premiados cientistas portugueses. Quando falamos de medicina regenerativa e engenharia de tecidos, falamos de quê? Falamos de tentar regenerar tecidos, daí o nome de medicina regenerativa, portanto, e conseguir utilizar tecnologias de engenharia para conseguir criar tecidos em laboratórios. Tecidos humanos, aqui no nosso laboratório nós trabalhamos com muitos tecidos, os principais são osso, cartilagem, pele, produzem tendões, estes tecidos meniscos. humanos aqui no laboratório de Produzimos 3D. pequenos tecidos de todas estas tipologias, portanto temos outras coisas como meniscos, tendões, ligamentos, discos intervertebrais, portanto cada laboratório tipicamente especializa-se em 5, 6, 7 tecidos. E Portugal tem sido pioneiro nesta área por causa do vosso trabalho? Sim, há obviamente outros trabalhos muito interessantes nesta área, em outras universidades, mas certamente nós somos nesta área específica, o grupo mais reconhecido em termos internacionais. Em 2018, que avanços destaca nesta área? Eu destacaria os trabalhos, e é um conjunto de trabalhos, não um único trabalho, em que começou a ser possível, com mais facilidade, fazer tecidos de maior dimensão que são vascularizados. Significa que têm, ao mesmo tempo, vasos sanguíneos. Portanto, que portas abre, assim, em termos mais concretos? Basicamente, a possibilidade de fazermos pedaços de tecidos muito maiores, portanto, imagino, se eu quiser fazer uma parte de uma tíbia ou de um fémur, mas de maior dimensão, e estou a falar do osso, mas e muitos outros tecidos que precisam de vasos sanguíneos, imagino, como a parte da pele ou de muitas outras áreas em que nós trabalhamos. O que é que já está acessível aos doentes? O que é que existe em prática clínica? Muito poucas coisas que realmente neste momento já são usadas na prática clínica, e conseguirmos fazer todos os ensaios pré-clínicos, clínicos, das diversas fases, até chegarmos a ter uma tecnologia que está realmente disponível aí para o mercado. Isso existe muitos milhões de euros, centenas de milhões de euros. É evidente que quando houver o primeiro, segundo, terceiro sucesso, isto depois vai ser uma coisa em cadeia e vai haver uns grupos que vão chegar à frente no osso e outros na cartilagem e outros na pele, ou mesmo órgãos completos, que é uma coisa que hoje ainda é ficção científica. Fizeram-se algumas experiências em animais com excelentes resultados, mas ainda é um pouco ficção científica, mas que vai acabar por acontecer, temos a certeza que vai acabar por acontecer. Para as coisas relativamente mais simples, portanto, tecidos, tendões, ligamentos, tal, pele ou osso, cartilagem, eventualmente menos de 10 anos para começarmos a ter um conjunto de sucessos. Dos avanços que antecipa para 2019, o que é que mais o entusiasma? Tantas coisas. Uma área que eu acho que está a evoluir muito e que vai ser cada vez mais interessante é a área da impressão 3D. Imprimir com as próprias células do paciente, de forma a fazermos o tecido em laboratório, e depois seria a ideia implantar no próprio paciente. Nós hoje em dia fazemos isto em modelos animais, portanto, obtemos um taco ou ressonância magnética, imagino, de um defeito que temos numa ovelha, ou num cão, ou num ratinho, imprimimos exatamente com as células daquele animal. Imagino que tenho um defeito na orelha, vou-lhe imprimir o pedacinho que faltar na orelha, ou se tiver um defeito no nariz, vou-lhe imprimir, mas em princípio seria possível, e é possível, nós podemos fazer isso, imprimir o nariz inteiro, que iria substituir o nariz da pessoa, porque ela é por qualquer acidente ou em qualquer situação, ou tem uma deformação, ou precisa de substituir, isso é perfeitamente possível. Uma coisa que fazemos tipicamente é imprimir meniscos, porque é muito necessária para a medicina desportiva, e nós temos parcerias importantes na área da medicina desportiva. Temos um centro FIFA de excelência com a Clínica do Dragão, do Futebol Clube do Porto, e portanto a necessidade e o facto do preço ser relativamente irrelevante pode levar depois a muitas tecnologias que mais tarde vão ser generalizadas. E quando é que acha que será possível um jogador do Futebol Clube do Porto ter um menisco fabricado aqui? Esperemos que o jogador do Futebol Clube do Porto não precise, porque significa que não se lesionou e não vai precisar de substituir o menisco. Certo. Portanto, esperemos que não precise, mas um caso único, em princípio, poderíamos fazer a cirurgia, desde que o jogador concordasse e o cirurgião também, e tivesse salvaguardado todas as questões de eficácia e de segurança, não é? Portanto, em princípio, amanhã, isto na minha ideia, seria possível. Nunca aconteceu, porque acho que ainda não há, neste momento, uma confiança em termos internacionais que estas tecnologias estão suficientemente maduras para se arriscar a fazer qualquer coisa desse tipo. Mas acho que vai acontecer muito rapidamente, e já há, por exemplo, jogadores da NBA que foram tratados com grande sucesso com células estaminais, e isso tem acontecido. E em 2019 antecipa também avanços da engenharia de tecidos na indústria alimentar.
Sim, começa a haver diversas, já não grupos de investigação, mas empresas com atividade neste domínio que estão a tentar imprimir de facto e criar em laboratório, por exemplo, carne, não é? Uma coisa muito chamativa, carne de vaca, mas também já há coisas ligadas, por exemplo, a frango e outras alternativas. É uma tecnologia, de certa forma os conceitos são muito parecidos, não é? Porque eu, para imprimir um bife de qualidade preciso tipicamente de músculo, de gordura e de sangue também, conseguindo dar-lhe a consistência, o sabor, a textura, tudo isto é extremamente complicado, mas posso fazer isso também a partir de um suporte, que vai ser qualquer coisa que é inócua e que pode degradar-se e de células que vão constituir por engenharia de tecidos este bife, mas em 2019 o que é que lhe parece que vai Eu acho que vão começar a baixar muito os custos, porque começa a haver tecnologias de produzir em maior dimensão. Fazer um hambúrguer em laboratório custa cerca de $25.000. Sim, depende da tecnologia, mas são números dessa ordem de grandeza e, portanto, é só com o scale-up, ou fazer maiores quantidades, que pode escalar a tecnologia, que pode levar a que os preços baixem. Se calhar um bife nunca vai ficar pelo mesmo preço que um bife de vaca, mas pode haver pessoas que estão dispostas a pagar, não 1000 vezes mais, mas 3 vezes mais. A minha antecipação é que vai haver evoluções científicas muito importantes no sentido de, daqui a 5, 6, 7 anos, isto poder estar no mercado. Falava-me também de modelos de doença 3D. Para podermos testar fármacos e diferentes terapias. Em vez de estar a testar num ratinho uma determinada terapia para começar, um modelo com as células da própria pessoa. Isto vai demorar anos até chegar à prática clínica, mas seria uma espécie de uma análise feita também. Já com, sim, muitos avanços e muitas novas publicações de alto impacto nestas áreas, que eu acho que vai ser o futuro. Perceber o que é que vai funcionar em cada doente. Isso mesmo. Portanto vai ajudar a uma medicina mais personalizada. Isso mesmo. O que é que o trouxe à ciência? O que é que fez com que tenha decidido ser cientista? Eu acho que sempre quis, na altura não se falava em cientista, era uma palavra, nem se falava muito de ciência, só para lhe dar uma ideia. O meu pai foi a primeira pessoa que se doutorou na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e foi em 1982, portanto nem se imaginava que o nosso país ia ter a evolução científica que teve até hoje. Em 2019 vai continuar a fazer do Minho uma potência científica nesta área, seguramente. Bom 2019 e obrigado.